Bom dia, povo lindo! Tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui reunidos para ter o nosso tempo com Deus, o nosso devocional diário, onde nós lemos um trecho da Palavra de Deus, onde nós lemos alguns versículos bíblicos e fazemos a aplicação dele para o nosso dia a dia. Sejam bem-vindos! Bom dia, Felipe! Tudo bem com você? Hoje a palavra que o Senhor tem para nós tem um título de Orações Perdidas. Eu estou lendo o devocional do Pão Diário. Você pode encontrar em qualquer livraria evangélica. E o texto base de hoje está no Salmo 86. O Salmo 86 nos fala a respeito de um Deus que não nos esquece, não nos abandona e sabe exatamente quais são as nossas petições. Diz o seguinte o nosso devocional. A manchete dizia: orações não respondidas. Algumas cartas que foram escritas para Deus e jogadas no oceano foram encontradas. Eram mais ou menos umas 300 cartas enviadas para um pastor que já havia falecido. E a maioria delas não tinha sido aberta. O pastor havia falecido há muito tempo, mas as cartas continuavam chegando à beira-mar. Elas estavam endereçadas a ele porque ele havia prometido orar a respeito de cada uma daquelas petições. Algumas delas escritas por motivos fúteis, outras por cônjuges angustiados, crianças, viúvas, orações dignas de serem respondidas. Elas derramavam o seu coração diante de Deus, pedindo ajuda a respeito de parentes viciados em drogas, álcool, cônjuges que traíam os casamentos. Uma senhora chegou a pedir a Deus por um esposo que fosse o pai para amar o seu filho. O repórter que escrevia sobre aquela história concluiu que todas essas orações não haviam sido respondidas. De maneira nenhuma. Se as pessoas que escreveram essas cartas clamaram a Deus, Ele ouviu a cada uma delas. Nenhuma oração honesta está perdida aos ouvidos do Senhor. Davi escreveu em meio a uma profunda crise, abre aspas, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Salmo 38, versículo 9. Davi compreendeu que podemos lançar todas as nossas ansiedades sobre o Senhor. A palavra inclusive nos fala, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mesmo que ninguém ore por você, você deve lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Ele concluiu com confiança, falando a respeito de Davi. No dia da minha angústia, eu clamo a ti, porque o Senhor me responde. Só um pouquinho que eu vou mexer aqui que tá balançando. Aí. Salmo 86, no versículo 7, nos fala isso. Eu vou ler com você. A partir do versículo 1 diz o seguinte. Ó Eterno, inclina para mim os teus ouvidos e me dá a tua resposta, pois sou um desvalido e estou muito aflito. Conserva-me em vida, pois eu sou fiel. Tu, o meu Deus, salva o teu servo, que em ti confia. Tem piedade de mim, Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra o coração do teu servo, porquanto a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor,
e atenta para a minha súplica. No dia do perigo eu clamo a ti, porque tu me respondes. Ninguém entre os deuses é como tu, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. O salmista clama ao Senhor por saber que o seu socorro vem dele. E ao mesmo tempo, Deus nos responde e afirma na sua palavra que os seus ouvidos estão sempre atentos para ouvir a nossa súplica, a nossa oração. E nenhuma das palavras que Deus tem como promessa para a sua vida, elas são perdidas. Por mais que você ache que a sua promessa está demorando, que as coisas não têm acontecido como você imagina, Deus não esquece das suas orações e não esquece da sua promessa. Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 8, nos diz o seguinte: o Senhor falando contigo. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazer-na brotar e florescer, a fim de que ela produza semente para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus não é em vão. E ela não é lançada em vão. Se existe uma promessa, ela existe por um propósito. E todo o propósito de Deus se cumpre, seja na minha vida, seja na sua. É imutável. A lei de Deus, ela é criadora, criativa. E a partir do momento que essa palavra sai da boca dele, vai ser verdade, indiscutivelmente. Então continue crendo. Saiba que as suas orações são ouvidas diante de Deus. E a palavra dele chama à existência as coisas que não existem. Você pode não estar vendo, mas elas vão acontecer. O nosso devocional finaliza com a seguinte mensagem. Davi falando: no dia da minha angústia, eu clamo a ti, porque o Senhor me responde. É uma afirmação. Deus te responde. As suas preocupações já foram colocadas na presença do Senhor? Às vezes nos perdemos com o tempo, com as angústias, com as dúvidas, porque ficamos presos nos nossos próprios pensamentos. Entregue isso nas mãos dele, entregue isso no altar. Saiba que a única coisa digna de preocupação é aquilo que você consegue resolver, que está em suas mãos. E se está no seu controle, não há motivos para se preocupar. Se é algo que te preocupa, porque não está no seu controle, nas suas mãos, entregue para Deus. Tire esse fardo dos seus ombros, porque afinal de contas, quem vai resolver é Ele e não você. Jesus ouve o nosso mais fraco clamor. E a palavra vai ser sempre a resposta que você precisa. Esse foi o nosso devocional de hoje. Espero que seja bênção na sua vida. Lembrando que se você quiser ouvir outros devocionais, eles ficam salvos no IGTV do Instagram.
e também no canal do YouTube. O link do meu canal do YouTube está na bio do Instagram. Amanhã nos vemos de novo em mais um Tempo com Deus. Um beijo e que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.